ano! Tudo bem com vocês? Então hoje nós estamos aqui, terça-feira, na nossa aula de língua portuguesa, dia 18 de agosto. E tem uma novidade para vocês, olha quem está aqui comigo. Oi, quarto ano, tudo bem? Espero que vocês estejam ótimos. Então, pessoal, temos uma novidade também. Agora, a partir das nossas aulas, nós vamos ter ajudantes. Vocês aí de casa irão nos ajudar. Os nossos ajudantes hoje, é a Gabriele Alves, Giovanni da Silva e Ana Luísa Costa. Espero que vocês nos ajudem bastante. Fiquem agora com a tia Lu e tenham uma ótima aula. Então, pessoal, do mesmo jeito que a tia Bia vai me ajudar, esses ajudantes na aula de hoje vai me auxiliar. E nas próximas aulas a gente vai tendo outros ajudantes, beleza? Agora eu vou tirar minha máscara para que vocês possam me compreender melhor, tomando todos os cuidados devidos, certinho aí para a proteção individual de cada um. Para a aula de hoje, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o conteúdo que nós iremos trabalhar durante esse período agora. Vocês vão receber aí nesse 19º plantão as capinhas do bimestre, com todo aquele conteúdo que vai ser trabalhado nesse período. E no nosso conteúdo de língua portuguesa, nós iremos falar um pouquinho sobre viagem, relato de viagem, anúncio da viagem e o roteiro dessa viagem. Vamos falar também um pouquinho sobre conto. Existem vários tipos de conto, Nós já conversamos um pouquinho sobre alguns tipos de conto e agora a gente vai falar de características de outros tipos de conto. Lá na gramática, nós vamos falar um pouco mais sobre substantivo. Nós já sabemos o que é substantivo próprio e comum, sabemos o que é substantivo coletivo, sabemos substantivo primitivo e derivado e sabemos também, falamos um pouquinho também sobre essa composição do substantivo. Agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais e falar um pouquinho sobre o gênero, número e grau do substantivo. Vamos falar também sobre adjetivo. O que é adjetivo e quais são as suas características? Um pouquinho sobre pronome pessoal do caso reto e pronome pessoal do caso oblíquo. E também falar sobre pronome de tratamento. O que será isso, Nas próximas aulas a gente vai descobrir direitinho. Já na parte da ortografia, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a ortografia do S e do Z entre as vogais. Vamos trabalhar um pouquinho com as palavrinhas que têm terminação de inho e zinho, com Z, para a gente poder identificar um pouco melhor essa grafia correta. Vamos falar de palavras com L e com U, LH, LI e H. Um exemplo, na palavra família, muitas pessoas confundem a grafia dessa palavra e escrevem família com LH. E na verdade família não é com LH, família é com LI. E falar um pouquinho da diferença entre mas e mais. Mas isso a gente vai falar no decorrer das aulas, para a gente compreender um pouco melhor, ok? Quarto ano, para a nossa aula de hoje, vou pedir que vocês peguem o seu livro didático. Vocês vão abrir na página 150, onde fala sobre o número do substantivo. Nós vamos compreender um pouquinho o que significa esse número do substantivo, que é nada mais do que singular e plural. Lá na página 150 do seu livro, você vai fazer a sua leitura individual em casa para compreender essa introdução do conteúdo. Mas, eu vou destacar aqui com vocês. Os substantivos podem estar no singular e no plural. Quando eles vão estar no singular? Eles vão estar no singular quando esse substantivo indicar apenas um elemento. Então, aí eu tenho um exemplo. Um pinguim, filhote, que é um apenas elemento. Agora, a gente vai identificar que esse substantivo está no plural quando ele tiver mais de um elemento. Então, quando eu digo não conheci nem metade dos países que existem no mundo, eu estou me referindo a mais de um elemento. Então, quando eu falo um pinguim, eu estou me referindo a um elemento, significa que esse substantivo está no singular. Quando eu digo os países,
eu estou me referindo a mais de um país, significa que esse substantivo está no plural. E aí no seu livro a gente tem outros exemplos que vocês podem observar. Camisa, camisas. Habitante, habitantes. Então aí eu tenho número do substantivo, singular e plural. E aí vocês têm 4 quadrinhos aí que vocês podem fazer essa comparação do número do substantivo, quando ele está no singular e quando ele está no plural, ok? Bem tranquilo aí essa atividade, não é nada difícil não. E aí vocês vão fazer as atividades das páginas seguintes aí, ok? Então, quarto ano, continuando a nossa atividade, na página 152, nós vamos falar sobre o gênero do substantivo. Gênero do substantivo são 2, masculino e feminino. Lá na página 152 tem uma historinha em quadrinhos aí, né, que vocês podem fazer uma leitura atenciosa para vocês identificarem quais são os substantivos que existem nessa história. E aí vem a definição para a gente. O substantivo pode ser do gênero masculino ou do gênero feminino. Telhado é gênero masculino. Chaminé é gênero feminino. Mas professora, como que eu vou saber que é masculino ou feminino? A gente vai observar quando o substantivo é feminino ou masculino através do artigo que acompanha esse substantivo. Lembra do nosso conteúdo sobre artigo? Artigo definido e artigo indefinido. Definido, o, a, os, as. Então, se eu quero dizer telhado, o que vai definir se telhado é masculino e feminino é o artigo que acompanha. Então, eu não falo a telhado, eu falo o telhado. Então, esse artigo me prova que telhado é um substantivo masculino. Da mesma forma acontece com chaminé. Eu não falo o chaminé, eu digo a chaminé. E a é um artigo do gênero feminino. Então isso é para a gente perceber que tanto o artigo quanto o substantivo, eles caminham juntos. E aí no seu livro tem outro exemplo. O Papai Noel chegou. Antes do substantivo feminino, podemos usar os artigos o, as, uma e umas. Outro exemplo, as renas do Papai Noel são bonitas. Então, isso para a gente poder conseguir identificar qual é o gênero do substantivo, masculino ou feminino. Quarto ano, falando ainda sobre substantivo, nós vamos conhecer agora quais são os graus do substantivo, que será trabalhado aí nas próximas aulas. O que acontece? O grau do substantivo são 3, na verdade. O grau que a gente costuma dizer é o grau normal, né? Quando a gente fala cachorro, por exemplo. Quando eu digo cachorro, estou falando um substantivo no grau normal. Quando eu falo cachorrinho, eu estou diminuindo esse substantivo. Então, o meu substantivo passa a ser diminutivo. Agora, quando eu falo cachorrão, eu estou me referindo ao aumentativo desse substantivo. Essa atividade, esse conteúdo está lá na página 167 do seu livro. Acompanhem comigo, por favor. Nós temos aí o casaco, que está no seu tamanho normal, o casaquinho, que é o diminutivo, que é o tamanho pequeno, e temos o casacão, que é o aumentativo desse substantivo, que está no tamanho grande. O substantivo casaco variou em razão do tamanho de cada elemento. Essa variação de acordo com o tamanho, damos o nome de grau do substantivo, podendo ser diminutivo e aumentativo. O grau diminutivo indica que o substantivo está num tamanho menor que o real. E o grau aumentativo indica que o substantivo está num grau maior que o normal. E aí, na página 167, vocês podem observar diferentes tipos de substantivo tendo essa variação de grau diminutivo e grau aumentativo. Então, a gente pode observar aí na primeira palavrinha, que é animal, que está no seu grau normal, que ele tem duas variações de substantivo diminutivo. Animalzinho, animalejo. E o aumentativo também acontece outras variações para o mesmo substantivo, animalão e animalaço. Então, tem alguns substantivos que vão ter uma única variação.
tanto no substantivo diminutivo quanto no aumentativo. Mas existem outras palavras que têm variações no grau diminutivo e no grau aumentativo, ok? E agora, né, vocês vão fazer aí algumas atividades para que vocês possam fixar esse conteúdo, colocando em prática aí tudo aquilo que vocês estão aprendendo, ok? Espero, né, que vocês possam aí se desenvolver bem, acredito no potencial de cada um e tenho certeza que vocês vão fazer o seu melhor. Beijos, tchau, tchau!